Aê, pessoal! Estamos ao vivo novamente. Hoje temos rodada dupla aqui no nosso programa Guia do Cinema. Esse programa que eu faço com todo o amor do mundo. Todo mundo sabe essa paixão louca, obsessiva que tenho pelo cinema, de falar sobre cinema. As minhas perguntinhas maravilhosas, feitas com muito carinho. Tipo a receita de bolo da vovó, né? A vovó vai lá, faz aquele bolinho, né? Faz aquela coisa bacana, aquela comidinha pra gente. Aqui também, aquelas perguntinhas bem bacanas. E eu estou muito feliz que o projeto está sendo super bacana. Já entrevistei homens e mulheres, guerreiros, batalhadores, pensadores, historiadores, pesquisadores, críticos de cinema. Está sendo muito bacana essa jornada que eu tento encaixar sempre no meu dia, que é muito louco o meu dia, mas eu consigo encaixar aqui no meu dia para poder falar de cinema com vocês, meus queridos amigos. E hoje vou receber uma moça que eu já vi, olha, que ela é super simpática, e ela tem um sotaque super gente. Olha, um sotaque super delicioso. Vocês vão ver, vai ser super bacana esse papo. Espero que vocês gostem. Mandem suas mensagens, mandem suas perguntas, tá? Que vai ser muito bacana o nosso papo de hoje. Que, pelo que eu fiquei sabendo, é o pré-paredão para derrubar a Jade, né? A Jade vai sair hoje do Big Brother, que eu já sei. O Big Brother é aqui perto da minha casa, aqui no Projac. Então eu já vi que ela vai sair pelaquela porta de hoje. Então aqui estamos fazendo um talk show cinéfilo pré-paredão para sair a Dona Jade, né? Eu vi lá os discursos da Dona Jade. Poxa, Dona Jade, não dá, né, Dona Jade? É complicado. Mas vamos em frente. É Olha isso. só, não é isso, Lorena? Olha só, tem um textinho para te apresentar aqui, bem curtinho, e a gente começa, tá bom? Só dar uma boa À noite aqui vontade. pro dar uma boa noite aqui pro Guilherme Tristão, grande querido amigo Gui, estava lá na outra live também. O Guilherme Tristão, para quem não sabe, é a lenda do cinema, programador aí do Festival do Rio, não, do Estação Botafogo. Ele ainda programa o Festival do Rio de Cinema também, junto lá com toda a equipe maravilhosa da dona Hilda Santiago e companhia. Beijo para você, querido Tristão. Alisson Oliveira, meu querido amigo Ali, até mandou, Rafa, cadê a outra entrevista? Está aqui a outra entrevista, Alisson Oliveira, querido, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Já falei para ele que eu vou comprar a Carta Capital, eu já sei que tem artigo de Alisson Oliveira lá. Então, eu vou colecionar todos os artigos de Alisson Oliveira, porque Alisson Oliveira é fera, sabe tudo sobre cinema e novelas. Ele é fera demais. Ele tinha que ser contratado pela Globo para ficar lá de suporte lá do pessoal que escreve as novelas, do Miguel Falabella, eu ia falar Dias Gomes, mas acho que o Dias Gomes não está nem mais vivo, né? Mas o pessoal todo que escreve as novelas. Grande Alisson Oliveira, meu querido amigo. Um beijo para você. Mas vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje, querida Lorena. Fiquei muito feliz quando Lorena topou, respondeu lá meu e-mail. Fiquei super feliz. Caramba, que legal. Vou conversar com Lorena, vai ser super bacana este papo. E vamos lá, ó, nossa convidada de hoje ela é historiadora. Eu adoro quando vejo historiador aqui. Eu adoro quando vejo historiador aqui, pessoa que pesquisa, historiadora, pesquisadora, cultural. Lorena Rocha, diretamente do nosso querido Recife. Lorena, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, gente. Estou de Recife falando com vocês. É prazer, Rafael, estar aqui. Obrigada pelo convite e espero que a conversa seja massa aí. Já tanta gente passou por aqui, espero contribuir de alguma forma e também me divertir, né? Que Rafael disse que esse espaço é um espaço para a gente se divertir também. Com certeza. Aqui todo mundo se diverte, Lorena. Aqui a gente fala de coisa séria, mas se diverte também. Tem uns assuntos um pouco polêmicos, mas a gente leva tudo na vamos dizer assim, na leveza, né? Tem alguns assuntos que a gente tem que levar na leveza, mas mesmo assim é importante a gente conversar. Pessoal, a minha conexão hoje está com um probleminha, pode ser que fique um delayzinho, alguma coisa assim, tem algumas falhas, tá bom? Então, mil desculpas, é que a conexão hoje aqui é a minha conexão, tá? Tá bem ruim, mas vamos tentar falar tudo bem. Qualquer coisa a Lorena fala assim, Rafa, não tô te ouvindo. Aí a gente vai tentando se encaixar aqui, tá bom? Lorena, seguinte, essa primeira pergunta é uma pergunta padrão aqui do programa. A pergunta default, pergunta padrão. Que é a seguinte: eu quero saber como é que você entrou nesse universo, né? Quando é que você bateu no peito e falou assim, pô, vou pesquisar, vou escrever sobre cinema, sobre cultura. E outra questão, a sua família sempre te apoiou em todas as suas escolhas? Conta pra gente.
Obrigada pela pergunta. Na verdade, entrar no cinema foi uma coisa assim que veio depois, né? Como o Rafael falou, eu comecei fazendo história, né? E sou formada em história hoje, em licenciatura. E no meio do caminho, mais precisamente lá para 2016, 2017, eu comecei a ter muito contato com o circuito artístico da minha cidade, assim, sobretudo teatro. Então eu comecei a fazer cursos livres, comecei a participar também, atuar na produção de alguns espetáculos e tal. Até atuar, já atuei no teatro. E aí, isso foi o primeiro, né? E eu comecei a perceber que eu gostava muito da escrita, né? Eu sempre tive uma relação com crítica, assim, né? O clássico de assistir filme, depois ver texto, né? Sobre os filmes. Isso se estendeu um pouco para o teatro. E aí, em 2018, eu fiz 2 oficinas, né? Uma bem próxima da outra, que foi uma oficina com a Beth Nespoli, do Teatro Jornal, e depois uma oficina com o Juliano Gomes, né, da Revista Cinética, lá no Janela, aqui na verdade, né, na Janela Internacional de Cinema do Recife. E aí foi a partir dessas 2 experiências que eu comecei a publicar sobre cinema e sobre teatro. Só que como eu ainda estava muito envolvida no teatro, essa virada de ano, né, de 2018 para 2019, eu comecei a escrever muito sobre teatro. E aí, em 2019, uma colega que tinha feito Janela Crítica comigo disse que Bruno Galindo, que é o fundador do blog Sessão Aberta, né, tinha aberto para que outras pessoas escrevessem críticas, né, publicassem suas críticas. E aí é um blog, né, que tinha um recorte de pessoas que escreviam crítica, eram só pessoas negras, né? E eu enviei um dos meus textos que eu tinha feito no Janela Crítica para o Sessão Aberta, que era sobre o filme do Vinícius Silva, O Quantos Eram Pra Tá. Então eu repostei lá e foi uma abertura de caminho para que eu começasse a escrever sobre cinema. Eu acho que a minha experiência talvez um pouco fundamental, assim, foram 2 coberturas que eu fiz, mas sobretudo a segunda, né, que aí eu voltei para o Janela Internacional de Cinema, fazendo cobertura da crítica, né, tinha participado como Janela Crítica e depois participei como imprensa, e logo em seguida, em janeiro, eu consegui um credencial para ir para a Mostra de Tiradentes, lá em Minas Gerais. E aí eu acho que foi o momento ali que eu entrei um pouco em contato com o universo do cinema de uma maneira mais abrangente, né? Tipo, muito maior, porque o Janela é um espaço ainda muito, assim, né? Tem um impacto na cidade, mas é uma coisa muito local, em certo sentido, né? São as pessoas mais daqui mesmo que frequentam, e ali meio que eu tive contato com muitas pessoas que eu nem conhecia, não sabia quem era, e enfim, conheci ali, entendi um pouco algumas coisas ali naquele lugar. E aí, eu acho que eu não bati tanto o pé, assim, né? Ah, eu tô fazendo cinema. Acho que foi uma coisa que eu tô investigando sobre cinema. Acho que foi uma coisa que veio muito na pandemia, na verdade. Porque aí eu comecei a me dedicar mais ao cinema, fui tomando mais gosto e fui percebendo que eu estava envolvida mais do que eu achava que eu estava. Foi uma coisa assim que eu fui fazendo e fui entendendo, sabe? E aí hoje é engraçado porque eu continuo trabalhando com teatro, eu nunca saí, né? Eu dou aula, inclusive, sobre teatros negros e tal. Mas hoje o cinema ocupa um espaço muito maior, assim, eu fui um pouco devorada, assim, pela, pelo campo, assim, né? Eu acabei gostando do que eu estava fazendo e estou bem envolvida hoje, né? E sobre as escolhas, não, meus pais não são muito das pessoas que, assim, né? É uma outra geração e outra criação, assim, né? Eu sempre falo que é muito um lance
da dinâmica do trabalho, né? Do trabalho assalariado e tudo mais. Então, sei lá, eu também tinha um devaneio, eu sempre falo isso para todo mundo, que eu tinha um devaneio que eu achava que eu queria fazer direito. E aí, isso criou também uma expectativa ali dos meus pais, que eu ia fazer direito e tal. Só que aí eu entendi que não era muito bem isso que eu queria. E também não era muito bem o que eu queria inicialmente quando eu entrei na faculdade, né? Que eu achava que ia dar aula em escola regular e tal. Mas hoje eu entendo que eu continuo lecionando, né? Eu acho que a licenciatura foi muito importante e a Universidade de História foi muito importante para o que eu faço hoje, né? Porque eu acho que a crítica também tem esse lugar do arquivo, da história e tal. Mas eu também entendi que o mundo das artes era alguma coisa que me enchia mais os olhos, né? É uma coisa que eu faço com muita vontade, muito prazer, muito envolvimento, né? Então eu fico ainda nesse lugar de tentar explicar o que é que eu faço também, né? Tentar explicar em casa o que eu faço, que é uma realidade totalmente diferente dos meus pais, assim, né? Que são pessoas que estão ali no outro ritmo de trabalho, na outra forma, na outra configuração de mundo mesmo, nesse sentido. Bacana, bacana. É complicado essa questão dos pais, né? Eu sempre pergunto isso, porque eu mesmo, cara, a minha vida, já fiz tanta coisa da minha vida, Lorena, eu já tô velho já. Eu já tenho até cabelo branco aqui, ó. Então, assim, já andei por muitos lugares. Então, eu sou mais da área das exatas, né? Então, a minha formação é da área das exatas. Então, depois é que o cinema veio na minha vida, então é uma doideira. Para fazer todo mundo entender o que realmente é possível fazer, né, dentro de todas as escolhas que eu faço, é complicado. Eu te entendo muito bem, assim, é difícil para as pessoas entenderem, assim, mas é aquela coisa quando a gente faz com paixão, com amor, né? Acho que as pessoas também percebem isso, né? E estão sempre lá para apoiar a gente de alguma forma, né? Isso que é importante. Mandar um abraço, você falou, você está em Recife, então pode recebeu aqui há pouco tempo o Luiz Joaquim, querido amigo Luiz Joaquim, que é o novo programador aí do Cine São Luís, grande Luiz Joaquim. Um beijo para ele, um amor de pessoa, um crítico de cinema fantástico, um curador fantástico também, vai agregar bastante aí, mais ainda, né, do que já agregava aí ao universo do cinema. Grande, grande Luiz Joaquim, querido amigo, um beijo para ele. Lorena, seguinte, queria saber de você uma coisa. Com o avanço mais forte dos streamings, né, em paralelo à chegada da pandemia, o mercado exibidor levou um enorme golpe, né? Um enorme golpe. Muitas salas ficaram muito tempo fechadas, algumas estão fechadas até hoje. Eu queria saber de você se a tendência é, nos próximos anos, terem menos salas de cinema no Brasil. Você acha que isso vai acontecer? Rafael, essa foi até uma ótima pergunta, assim, de fazer essa conexão com o Luiz, né? Porque eu fui recentemente, reabriu recentemente o Cinema São Luís aqui em Recife, e é muito louco, assim, apesar de ter ido para o cinema outras vezes, né? A relação com aquele espaço é muito forte, né? Tem uma coisa da minha história particular e também do meu trabalho. E aí, quando eu entrei, assim, no cinema, né? Eu fui assistir, enfim, o filme lá e parecia que era alguma coisa ali que, meu Deus, eu tô aqui de novo, né? Alguma coisa mudou ali. E eu fiquei, né? Eu não sabia que eu tava sentindo falta, tanta falta como eu achava que estava, assim. E é muito louco esse excesso, né? Causado pelo streaming, pelo excesso de informação também. Esse lugar que meio que a gente teve que habitar, né? Agora, de maneira forçada, por conta da pandemia, né? Foi interrompida essa relação com a rua, com o cinema, com os espaços públicos, e a gente está retomando isso agora. E por coincidência, né, tem esse evento aqui do Cinema São Luís e tem o evento também de que o cinema da Fundação Joaquim Nabuco acabou de abrir uma nova sala, né? Que isso é uma coisa assim rara, né? Dentro do contexto brasileiro, assim, uma nova sala, né? Agora se juntam o Derby e ao Cinema do Museu e tendo uma programação também, né, muito comprometida e alinhada já com o trabalho que o Cinema da Fundação vinha fazendo, e que é muito triste a gente ver, né,
espaços se deteriorando ou a pandemia sendo um alicerce agora para sucatear os espaços, né? Sendo a justificativa para que se permaneça fechado alguns espaços. Aqui em Recife, não em Recife, né? Mas aqui em Pernambuco, a gente tem também um outro espaço, né? Que é um cinema de rua, um cinema tradicional de rua, que é o Cine Olinda, que está fechado há muitos anos, né? E que também esse hiato aí produzido pela própria pandemia abafou um pouco o movimento que teve em 2018, 2019, que foi a ocupação daquele lugar e a tentativa de reabertura, de reocupação daquele espaço, né? Então, falando tudo isso, né, para dizer também assim que eu não sei muito bem projetar, né? Eu sei que o streaming tem uma força, tem um impacto, inclusive da forma como o dinheiro circula na cadeia audiovisual, né? E da maneira também como às vezes é muito peçonhento a negociação com essas plataformas, né? Isso precariza muitas vezes o trabalho, apesar de dar uma visibilidade muito grande, né? E aí você tem que negociar tudo isso, né? Mas precariza muito o trabalho muitas vezes. Mas eu acho também que tem uma força, sobretudo agora nesse período de reabertura, do que é estar na sala de cinema, sabe? Eu estou acreditando muito nessa força, apesar que eu sei que precisa de muita política pública ou de muitos interesses também privados, né, para manter salas de cinema ativa, né? E também a gente é isso, né? Tem salas de cinema ativa, mas sei lá, fui procurar o preço do valor o preço do ingresso para ir assistir o Batman e era tipo assim, R$ 60 a inteira, sabe? Tipo assim, no cinema do shopping também, né? Também tem isso, assim, são tipos de cinema diferentes, públicos diferentes, né? E formas de acesso diferentes, né? Por exemplo, num dos cinemas mais grandes aqui, né? Os maiores cinemas aqui de Recife, a gente tem salas com R$ 80 o ingresso, R$ 60 o ingresso, e a gente tem o São Luís, que a meia é 5 e a inteira é R$ 10, né? E que às vezes para muitas pessoas não tem acesso, isso não é ainda acessível, sabe? Então acho que são muitas nuances em relação a isso, e por outro lado, né, tanto o streaming como essa circulação de arquivo, né, dos filmes, né, pirateado, enfim, ou coisas adjacentes, também faz com que a gente tenha contato com muita coisa, né? Tenha contato com coisas de muitos lugares, de muitos espaços, coisas que talvez a gente não poderia ver presencialmente mesmo, né? E que é diferente do circuito do próprio streaming, né? Que está ali vinculado ao circuito de dinheiro mesmo, né? E de muito dinheiro e de muito sucateamento. Então, são muitas nuances. Eu não consigo projetar nada agora, mas eu sei que isso é uma tendência, né? E que a gente do lado de cá tem que estar percebendo todo esse contexto e tentando se reposicionar, né? E ter também uma leitura sobre isso, não ser só uma aderência sobre o streaming em si, mas como ele vem, por que ele vem, que condições, o que é que está, né, prejudicando a gente também, em certo sentido, né? Que não é só o lugar do ir ao cinema ou deixar de ir, né? Porque a socialização em casa também ela acontece de outro jeito, a forma de estar com o cinema também acontece de outro jeito. Mas assim, né? Falando da estrutura mesmo do audiovisual, né? Enquanto esse lugar que é um mercado, né? E que tem impacto sobre as coisas e, enfim, funciona enquanto rede mesmo. É uma loucura essa questão das salas de cinema. Tem muitas variáveis mesmo. Eu trabalhei muito tempo, Lorena, no mercado exibidor. Eu era programador de sala de cinema, trabalhei em algumas redes. Não redes multiplex, mas mais no cinema independente. Tem aquelas salas que tem um curador mesmo, escolhe os filmes direitinho. Não aquelas planilhas Excel. Eu falo aqui, Lorena, que eu nunca usei o sapatênis e o Excel, sabe? O sapatênis e o Excel eu nunca usei. Eu gostava mesmo do meu All-Star e da minha camisa cinéfila. Era assim que eu trabalhava todos os dias. Mas tem muitas variáveis, né? O cinema, na minha opinião, mais para frente, né? Principalmente agora, nesse ano, ele tem que ser... Não, só exibir um filme não basta para alguns cinemas. Eles vão ter que criar
talvez até uma socialização, como você falou mesmo, um processo de novas atividades, né? Talvez até complementares à obra sendo exibida. Debates, dá para você fazer várias coisas, dá para você utilizar bastante a ferramenta, né? Mas aí é um mercado muito engessado nessa questão de um horário atrás do outro, né? Então é complexo nesse sentido, né? Aqui no Rio, em Copacabana, que é um bairro mundialmente conhecido, e tinha muitos cinemas, Lorena, hoje não tem nenhum. Não tem nenhum cinema em Copacabana, que é um bairro assim lotado de gente, não só do Brasil todo, mas todo mundo, o mundo todo, né, vai lá em Copacabana. Então, assim, é um absurdo não ter um cinema em Copacabana, como em outras grandes cidades brasileiras também não tem. E se tem, é aquele cinema que está ali meio cambaleando. É muito complicado essa questão do parque exibidor, mas vamos ver aí o que acontece, né? E essa questão do streaming que você falou também, é uma estrada ainda sem sinal, sabe? Parece que não tem cimento, né, pavimentada, porque foi um negócio tão grande, tão forte esse negócio do streaming, que eu acho que as regulamentações para algumas questões também não foram vistas ainda. As coisas estão indo durante o processo, o que é um pouco perigoso, né, nesse sentido. Mas, de alguma forma, eles aproveitaram aí essa questão da pandemia para abrir um atrás do outro, né? Tem até exibidor que virou streaming também, né? É uma necessidade de mercado, né? E tem streams excelentes, aliás, que foram criados, como o do Petra Belas Artes de São Paulo, né? Que virou o Belas Artes à la carte, que é muito bom. O próprio Reserva Cultural, que tem o Reserva e Movision também, agora o streaming. E é isso. Vamos ver aí o que acontece mais para frente neste universo cheio de loucura aí, mas vamos lá. É aquele negócio. Temos que ver aí o andamento direitinho e tentar pensar da melhor forma, né? Vamos ver o que acontece. A gente, como consumidor, a gente quer que todo mundo fique bem, né? O mercado exibidor fique bem, que também tem os filmes dos streams. Vamos ver o que acontece. Ô, Lorena, é o seguinte, eu queria saber de você sobre os críticos de cinema. Esta profissão, que para muitos não é só uma profissão, né? É um hobby. Tem gente que. É muito difícil viver da crítica de cinema, né? Muito difícil viver da crítica de cinema. Geralmente é uma função, uma atividade complementar, né? Na vida do crítico, da crítica de cinema. E tem sempre os textos, né? As estrelinhas, as bolinhas, os raiozinhos, né? Para dar nota. Nota 7, nota 8, 3 estrelinhas, 3 bolinhas. Eu queria saber de você uma coisa, Lorena. Você acha que o crítico de cinema hoje em dia ele influencia o espectador para ver o filme no cinema ou nos streamings? Você acha que ele tem esse poder ainda de influenciar? O que você acha? Várias questões, né? Ouvindo falar assim, sobre esse lance do trabalho, né? De ser uma função secundária. E aí é muito louco, porque hoje, e aí eu acho que é uma loucura particular minha e de outras pessoas também, né? Que eu conheço talvez, que é isso de viver a crítica enquanto a principal função de trabalho, né? Eu trabalho também com curadoria, agora, né? Não me considero curadora, que eu ainda estou engatinhando nisso, estou entendendo o que é, mas estou começando a trabalhar com a curadoria, mas a crítica para mim é sempre o primeiro lugar, né? E é muito louco e muito triste também. A gente ainda. Eu fico até. Você estava falando do negócio de streaming e tal. E aí teve muitos. Logo no começo da pandemia, né? Teve muitas instituições que chegaram junto de algumas associações e, enfim, né? Promoveram bolsas emergenciais e tal. E aí eu sempre, quando eu chegava lá, não tinha função de crítico de cinema, né? Porque crítico não é considerado enfim, uma função, né? Da cadeia, do audiovisual, né? Desse lugar e tal. Não é tipo um roteirista, né? Crítico, não tem, né? E aí isso me fazia ficar pensando um pouco, né? Tipo, que coisa ruim, assim, que triste, né? Porque, querendo ou não, historicamente, né? Eu acho isso hoje, enfim, esse é um pouco da tua pergunta, né? Se o crítico ainda tem essa voz ativa suficiente para influenciar na leitura, no sentido assim, né? Eu vou chegar nessa obra ou não, ou eu vou, tipo, mudar todos os meus afetos, né? Por conta dessa obra e tal. Porque isso era muito comum, né? Enfim, século XX, quando a crítica estava ali no jornal, né? Era muito acessível também, né? Eu também, como eu trabalho como historiadora,
eu também acesso alguns arquivos, né, dos anos 60, 70, então era muito comum ter lá umas planilhazinhas, a galera botando suas estrelinhas, né, toda semana falando dos filmes, né, e você via, assim, era muito engraçado ver, porque tem 10 críticos falando, e aí você vê o filme odiado e vê o filme amado da semana, assim, né, que todo mundo tá lá, meio que, ou as pessoas que discordam radicalmente, né. Então tinha uma influência, né? Tinha uma coisa ali que se girava em torno, né, do teu jornal ali perto. Você não tinha que ir até um site, né, fazer esse movimento e tal. E aí é muito triste a gente ver que, pelo menos para mim, para outras pessoas que também se reconhecem nesse lugar da crítica enquanto lugar primeiro do trabalho, né? Da gente ainda ter muita dificuldade de se entender quanto categoria, né? Primeiro, assim, claro que, sei lá, eu acho que talvez a Abracine seja uma das maiores referências no caso dessa associação que junta, reúne essas pessoas, né? E gira ali uma coisa diante do trabalho da crítica em si. Mas é muito triste a gente ainda ter tanta dificuldade de se reconhecer e de se juntar mesmo, né? Enquanto críticos, para propor coisas, pensar ações, políticas, enfim, de entender e se entender como categoria. Eu acho que essa é a coisa mais fundamental, sabe? Assim, é muito difícil. E aí, isso para mim hoje, entendendo que a gente tem uma quantidade enorme de blogs, de sites, que é muito bom, eu vejo isso como muito bom, né? A gente já não tem mais aquela figura do crítico, o crítico, né? É a pessoa, o fulano, a fulana, né? Tipo, sei lá, a Bárbara Eleodora, né? Do teatro, assim, tipo, a pessoa que vai xingar e vai dizer se pode ou não pode, né? Eu acho que isso dilui um pouco esse lugar do o crítico vai ser determinante para a minha obra, sabe? Claro que existe um circuito que tem uma expectativa, né? E sobretudo do cinema comercial que se retroalimenta da crítica, né? Eu não acredito no lugar da crítica como lugar de legitimação. Não é para mim um lugar de ser 0 a 10 ou 0 a 5 estrelas, sabe? Eu acho que não é sobre isso. Apesar que acaba virando o Letterboxd hoje é isso, né? Você dá lá suas estrelas e faz um comentário. E dilui também. Eu acho que é isso. Eu não sei porque eu estava conversando isso, que é o Letterboxd, né? O lugar do Letterboxd enquanto aquilo que possibilita que todo mundo seja crítico, né? Você né? Quebra um pouco, porque todo mundo pode comentar e fazer seu comentário crítico ali no aplicativo, né? Na plataforma. Então, assim, tem críticas das mais extensas, como também tem lá o, tipo, 2 estrelas, odiei. Uma merda, né? Mas é um comentário. Isso e aí fica a pergunta se é crítica? Não é crítica, né? Porque apesar da... E aí isso também é outra coisa, né? Não se reconhecer como categoria e não se entender enquanto profissional do audiovisual também dá o lugar para, tipo assim, mas eu faço por paixão. Não, eu faço pesquisa, eu faço trabalho, né? Tipo assim, vamos profissionalizar isso aqui também. Eu não estou dizendo que ninguém pode falar no Letterboxd. Pode, tá tudo bem, né? Mas também existe um trabalho que tem uma pesquisa, tem uma manutenção aí de uma continuidade, né, de um trabalho, enfim, que precisa ser reconhecido. Não particularmente me interessa dizer se é bom ou se é ruim, se é para assistir ou não é para assistir, mas para mim a crítica está muito nesse lugar do diálogo, da expansão, da pergunta, do questionamento, né, da provocação e do encontro. Uma vez eu escutei que a gente, às vezes, e sobretudo no cenário contemporâneo, né, que tem muitos temas que são muito caros e sensíveis, né, que a gente, enfim, politicamente falando também, a gente às vezes vai com muita sede nas imagens, né, e aí quer olhar para a falta da imagem, o que é que falta, né, o que é que está faltando, né, para cumprir talvez uma agenda e tal, né, mas eu acredito muito nesse lugar que nem é perder a agenda de vista, mas também encontrar o filme, né? Vamos lá encontrar o filme. Eu acho que a crítica também é isso, né? Essa possibilidade de encontrar quem está lendo, e a gente é isso, né? Eu escrevo e eu não sei quem está me lendo, por exemplo. Talvez antigamente, Rafa, acho que tu. Voltou.
Eu não sei quem está me lendo, por exemplo. Quem é que me lê, né? Na internet, essa crítica de internet. Quem é que está me lendo? Né? Porque o jornal consegue localizar mais ou menos quem é que está me lendo, né? Hoje em dia, não, assim. Então, dei essa volta toda para dizer que eu acho que a gente tem uma difusão muito grande de vozes, né? Inclusive de outras vozes que não só de pessoas brancas e homens, sobretudo homens, né? Que ocupavam o lugar da crítica. Isso é bom, mas ao mesmo tempo essa difusão dificulta a gente se reconhecer, de se perceber, né? Então a gente tem que criar estratégias para se coletivizar, porque o trabalho da crítica também é um trabalho coletivo. A gente não precisa fazer uma crítica de gabinete, né? De estar lá sentado, olhando para o filme, depois que assistiu e tudo mais, e conversa e falar conosco, né? Com si mesma, para conversar sobre o filme. Também acho que hoje a gente tem uma outra coisa que é meio que a gente está fazendo aqui, né? Que eu também acredito que isso aqui também é crítica em algum sentido, sabe? Esse lugar da entrevista, do podcast, da live, isso também é crítica. A gente não pensar só o texto, né? E isso vai possibilitando vários olhares. Eu realmente não acredito, mas sobretudo porque talvez eu esteja num circuito que não é um circuito mais independente, né? Não é um circuito comercial, hard, né? Mas eu acho que não é sobre legitimar, sabe? Eu acho que a crítica tem um outro lugar. E aí, já aproveitando para fazer a merchandising no meio da entrevista... Pode fazer. Que toda essa coisa, assim, né? Do profissionalizar ou não, do entender como categoria ou não, de tentar coletivizar, eu e Gabriel Araújo, a gente lançou ano passado uma plataforma dedicada à crítica e ao cinema negro brasileiro, que se chama Indeterminações. E vocês podem acessar o site da gente, indeterminações.com, e o Instagram, Twitter e Facebook, que é só Indeterminações, sem o cedilha, sem o acento. E a gente abriu um mapeamento, uma pesquisa, né, onde a gente tem um formulário disponível no nosso site, que ainda vai ter o lançamento oficial, por enquanto só está o mapeamento, para a gente localizar justamente o corpo crítico negro brasileiro, né? Tentar entender quantas pessoas, claro que com todos os limites, né? Como é que a gente vai acessar? Não tem como acessar todo mundo, né? O número que a gente chegar, com certeza não vai ser o número definitivo. Mas antes a gente se reconhecia entre, sei lá, 10 pessoas, né? Hoje o formulário tem mais de 40 pessoas inscritas, inclusive pessoas que a gente não conhece ainda não colaboraram com a pesquisa, sabe? Ainda não teve tempo lá de preencher o formulário. Então, quer dizer que esse número pode chegar para 50, 60, 70 pessoas, né? Então, perceber essa quantidade de pessoas, sobretudo pessoas negras, que antes não ocupavam esse lugar, né? Eu acho que já é algo que alguma coisa está mudando e alguma coisa precisa ser olhada, né? Com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, assim. Então, foi muito também partindo desse lugar de se entender quem é que está fazendo crítica hoje também, né? Tanta gente, vamos tentar juntar essa galera para alguma coisa aqui. Então, é isso, assim. E respondendo por fim, não acho que o crítico tem esse poder todo mais. Eu acho que não, sabe? E que bom, para que ter poder, né? Nesse sentido, não faz sentido. Poder é uma coisa, às vezes, muito ruim. Show de bola, adorei os pontos todos que você levantou. Show de bola, Lorena. Parabéns pelo projeto também. Muito parabéns pelo seu projeto. Isso é muito, muito bacana. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu adoro isso. Eu trago aqui várias pessoas com vários pensamentos diferentes, com coisas novas, com projetos bacanas. Isso é muito legal. Por isso que eu faço esse programa, Lorena, com pessoas como você. Tem projetos tão bacanas que pensam no coletivo, né? Para a gente sempre poder tentar dar as mãos aí e melhorar, né? Sempre uma parte tão importante aí eu chamo da camada do audiovisual, né? Crítica de cinema, pesquisa, né? Tem tanta gente fazendo um trabalho tão bacana por aí e às vezes conectando com outras pessoas, o projeto fica maior, né? É complementar. Eu falo sempre que no mundo do cinema tudo é muito complementar, né? Tudo é muito complementar. Sim. E isso é muito legal. E você está falando, Lorena, seguinte, só para complementar... Diga. Não, só para complementar, você está falando do streaming, né? E eu fico pensando, assim, a gente tem um cenário de
filmes sendo queimados e perdidos, e a gente sabe que o arquivo digital pode se perder muito fácil, então às vezes é o texto que vai ser o último registro, sabe? Vai ser a única coisa que vai sobrar também dos filmes, sabe? Então também tem essa preocupação, e aí tem a minha ponta de ser historiadora nesse sentido, né? Desse lugar de pensar a preservação também, a crítica como lugar de preservação, né? Porque às vezes é o último, é o respiro ali de um filme, né? Então também é esse cuidado com o próprio cinema, por isso que também eu acho que é basilar, né? Pensar a crítica não só nesse lugar do complementar, mas a crítica ela tem seu lugar que é muito importante, né? Com certeza. Mandar um beijo aqui, eu lembrei agora do Marcelo Iqueda, grande pesquisador de cinema também, brasileiro, meu querido amigo Marcelo Iqueda, baita de um pesquisador. Ele que era daqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, agora é professor lá na Universidade do Ceará, tá aí no Ceará, o grande Marcelo Iqueda, grande pesquisador, também já esteve aqui com a gente, foi um papo super bacana. Depois, pessoal, vocês procurem aqui no nosso... Lembrando, todas as entrevistas, pessoal, ficam no acervo do YouTube da TV Caeté e também depois também no Guia do Cinéfilo, tá bom? Vocês poderem ver todas as outras entrevistas. Já estou ficando velhinho, já tenho mais de 80 entrevistas, olha que coisa bacana. Tem diretores, diretoras, tem produtoras, diretoras de fotografia, tem críticos de cinema, produtores, é tanta gente bacana, tanta gente legal. E queria falar também aqui que minha mãe é professora de história, Lorena. Minha mãe ela é historiadora também, ela é formada em história, é uma cadeira muito interessante, que eu sempre tive vários amigos também que fizeram história na UF, em outros lugares aqui. A UF aqui no Rio é muito bacana de história, é bem legal, é bem concorrido até o vestibular. É aqueles vestibulares que é difícil de passar, né? Que tem aquela média de grandes pessoas, muito bacana. Show de bola, grandes amigos aí no campo da história também. Ô, Lorena, seguinte, queria saber de você uma questão aqui. O Tropa de Elite, Lorena, aquele filme badalado do Capitão Nascimento e tudo mais, ele foi esses longas foi um dos mais badalados longas-metragens, né, do nosso cinema dos últimos tempos, né? Bilheteria altíssima, salas de cinema lotadas, e parte do público até, inclusive, louvando, né, Capitão Nascimento e suas ações dentro da trama. Esse filme ele ganhou o prêmio lá em Berlim, o Urso de Ouro, que é um prêmio muito importante, né, do mundo do cinema, das mãos do Costa Gravas. Costa Gravas, quem conhece sabe que o Costa Gravas tem na sua filmografia muitos filmes ligados à questão dos direitos humanos. Então, se a gente for pensar assim, de toda essa equação acaba não fechando muito bem. E vindo muito, aliás, de críticos de fora até, né, de pessoas que pensam o cinema de fora, começou a vir o seguinte pensamento, que esse filme, de alguma forma, ele poderia ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Muito por conta depois do governo que veio, aquela coisa toda e etc e tal. Mas eu queria saber de você, Lorena, você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Pergunta complexa. Eu só queria dizer que eu acho que a história do Brasil ela é fascista, né? De um modo um pouco geral. E é muito louco, né? Porque, assim, eu tenho 25 anos, né? Então eu peguei o Tropa de Elite muito novinha, assim, né? E eu lembro, assim, da relação com o filme, como virou um fenômeno, até para outros produtos, assim, audiovisuais, né? Ia para todos os lugares, assim, virou, enfim. Eu acho que o cinema, ele sempre é ideológico, né? A primeira coisa, assim, ele sempre é ideológico. Então, e aí volta para o lugar da crítica, né? Como é que a crítica também ela pode intervir nessas ideologias, né? Eu sempre falo assim que escrever crítica muitas vezes é mais falar da gente, não no lugar egocêntrico, né? Vou falar de mim, mas você está colocando ali a sua lente, né? Uma de suas lentes ou várias das lentes, né? Não vou sair do oculocentrismo, né? Mas suas percepções sobre o mundo, assim. Quando você está escrevendo sobre um filme,
não é genial, né? Não é uma voz da sua cabeça, simplesmente. É uma percepção, uma leitura sobre o mundo, né? Em algum sentido. Então, o filme ele não está destituído, né? Nesse sentido do que está aqui na materialidade. Isso não quer dizer que o filme é igual ao mundo, né? Necessariamente. Mas ele pode tanto criar outras coisas, como reforçar coisas do mundo, né? Como se contrapor a coisas do mundo. Então, para mim, sempre vai ter uma carga ideológica em qualquer filme, né? E para bem ou para mal, né? E aí a figura do Capitão Nascimento nesse sentido, né? Que inclusive hoje tem essa discussão, né? Entender o filme errado, né? Tipo assim, o que é entender o filme errado, né? Primeira coisa, assim. Mas me preocupa. Aí você falou, quando você está falando sobre isso, né? Como é que o cinema ele pode parar de ser esse lugar tão duro e criar outras atividades dentro dele mesmo, né? Nesse sentido. E até para as plataformas de streaming, né? Como é que a gente consegue promover essa mediação, entendendo que existe né, também conteúdos ideológicos ali, e estéticos e ideológicos, para a gente conversar e dialogar sobre aquilo, né? Eu acho que tem algumas outras. Parece muito abstrato o que eu estou falando, mas eu vou tentar trazer outros exemplos, assim, né? De como é que a gente pode pensar esse conteúdo. No final é isso, eu acho que a pergunta é, devolvendo a pergunta, né? Como é que a gente pode pensar esse conteúdo ideológico dentro do cinema, né? Porque a história do cinema, ela é totalmente permeada por ideologias, né? Se a gente for lá, sei lá, voltar para o Nascimento da Nação, que é colocado a grande referência, né? Do cinema narrativo, né? É um filme extremamente racista. Não estou falando novidade aqui, mas é isso, né? Aí, para mim, é uma questão também, né? É uma pergunta. A gente deixa de ver o filme ou a gente vê o filme e conversa sobre o filme a partir de uma perspectiva outra, que é confrontando essas ideologias, porque historicamente não se falava sobre isso, né? Outra discussão também muito recente foi com a questão do E o Vento Levou, né? O que é que fazia com o que E o Vento Levou? Deixa de exibir, põe uma cartela explicando qual era o contexto, né? O que é que queima o filme ou fica? Isso é uma pergunta que eu me faço todo dia, assim, né? Inclusive enquanto pesquisadora do cinema brasileiro, né? Que é uma coisa que eu estou me debruçando agora, tentando investigar a presença negra no cinema brasileiro, não só pelo lugar da direção, né? Mas também olhando para trás e vendo a participação de atores e atrizes negros e de outros profissionais, né? Montadores, roteiristas, né? Negros que estiveram e estão presentes na história do cinema brasileiro e que muitas vezes colocar o lugar da autoria como esse lugar primeiro, né? A gente acaba deixando para trás um rastro e um repertório muito vivo. E a pessoa, talvez, que me vem na cabeça maior disso é o Grande Otelo, né? Essa pessoa que cruzou a história do cinema brasileiro, né? E talvez não tenha tido ainda tanto espaço para pensar estético e politicamente, ideologicamente, a sua obra nesse cinema, sabe? Então, e aí um caso mais recente é o caso Vazante, né? Que aí a crítica também o filme da Daniela Thomas, né? O texto do Juliano Gomes falando sobre o filme, interviu no circuito, né? Interviu, se posicionou ali no debate, depois virou um conjunto de textos que também é um conjunto muito importante para entender esse final dos anos 10, assim, no cinema contemporâneo. Então, eu acho que existe um campo em disputa, como sempre existiu, e talvez esteja muito mais evidente, até pela forma como as discussões, né? Você falou sobre direitos humanos, e aí tem outras coisas que também estão mais a ver, digamos assim, né? Hoje, por ganho de espaço, por promoção de políticas públicas e políticas afirmativas e tal. E dentro também de um contexto brasileiro, onde é isso, né? O fascismo sempre atravessou e talvez esteja um pouco mais vivo agora. Talvez não, né? Está mais vivo agora. E como é que a gente
faz essa dinâmica do olhar, né? Olhar para esses filmes e confrontá-los, né? Não só recebê-los, mas é isso. Eu fico me perguntando assim, né? Se talvez a gente tivesse confrontado, sei lá, o Tropa de Elite aqui fazendo uma, né? Confrontado de uma maneira tal. Será que Tropa de Elite fosse lançado hoje, ele teria tido aquela recepção? Sabe assim? É outro tempo, é outra discussão. Então, mas é isso. Acho que a primeira coisa é o cinema é ideológico. Ponto. O que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com os filmes? Essa é a grande questão. E como é que a gente faz com o público e com todas as outras pessoas, agentes, né? De dialogar sobre os filmes, né? Show. E se tiver que queimar, eu não sei. Essa pergunta é a pergunta que eu sempre me faço. O que é que Não, faz? tem um dentro do universo do pensar o cinema, né? Principalmente quando a gente pensa na questão temporal, né? Dos tempos, né? A sociedade ela evolui, né? Aquela coisa toda e tal. Realmente tem muitos argumentos de todos os tipos, né? Em relação a determinadas polêmicas, né? Determinadas obras, principalmente, que a gente começou a enxergar realmente, né? Conforme a gente vai se desenvolvendo, né? Como sociedade, né? A gente vai aprendendo muito, né? Quando a gente vai começando a aprender sobre as coisas, a gente realmente vai começando a, talvez até... Por isso que aquele negócio, muita gente vê um filme quando é mais novo, depois vê mais velho e já pensa totalmente diferente, né? Reflete o filme sobre outras formas. Tem uma história engraçada, Lorena, não sei se você sabe, o Kubrick, o Kubrick, o grande diretor Stanley Kubrick, ele fez o Laranja Mecânica, né? Um filme que eu acho que todo mundo sabe o que é dele. E ele foi assistir uma sessão na Inglaterra do filme e ele começou a perceber que tudo que ele tinha pensado sobre o filme estava sendo refletido pela plateia que ele estava de maneira diferente. E ele levantou da cadeira e pediu para encerrar a sessão. Foi um auê na época, ele pediu para encerrar a sessão. Não, não é isso que eu queria falar, não é isso. Então, assim, também tem essa questão do campo interpretativo, né? Daquilo ali que você está vendo, que você está ouvindo, que você está sentindo, né? Então, é bem complexo, mas é importante sempre a gente falar sobre isso, porque é importante a gente refletir sobre o cinema e a função, né, a força que o cinema tem aí dentro de toda uma sociedade, né? Lorena, viu? Já temos 50 minutos de papo. Viu como passa rapidinho, Lorena? Passa rapidinho, ó. Vapt-vupt, viu? Ó? Muito bacana. Tá sendo uma honra receber você aqui. Tô adorando o papo, tô adorando seus pensamentos. Eu adoro que você contextualiza de uma maneira tão bacana e já abre um leque de tantas outras questões muito bacanas. Tô adorando, Lorena. A gente agora tem mais uma perguntinha, depois a gente vai para a parte final do programa, que é o Bumerangue Cinéfilo. Seguinte, Lorena, para descontrair um pouquinho agora, Cinderela Baiana, Lorena Rocha, não sei se você conhece esse filme, é um dos marcos do nosso cinema brasileiro, um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Mas eu queria saber de você uma questão, Lorena. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu queria dizer que eu não assisti Cinderela Baiana ainda. Isso é uma vergonha. Eu conheço o filme, mas eu não assisti ainda. Eu vou até fazer isso, viu? Depois tem no YouTube, tem no YouTube, tem no YouTube. Vou assistir. Mas, nossa, falar que o filme é ruim é tão ruim, né? Mas eu sei que na minha relação com os filmes, tem filmes que eu acho ruins, assim, e por N motivos, né? A única coisa que eu acho que particularmente eu não acho propositivo quando a gente tá falando sobre filme ruim e filme bom. A única coisa não, acho que a coisa mais importante dessa discussão, na verdade, é quando a gente coloca isso sempre no lugar da técnica, né? Porque quando a gente diz assim, o filme é ruim porque tecnicamente, né, usa a questão da técnica como uma coisa que vai validar pura e simplesmente ou não um filme, sabe? Isso eu acho um problema muito grande, porque muitas vezes a precariedade ela é inventividade, né? Ela é linguagem também. Então,
muitas pessoas que têm uma visão mais estruturada, estruturante do que é o cinema, de como tem que ser o cinema, como é que eu me relaciono com essa obra, né? Porque eu quero que tenha, que venha de um padrão, né? Do que é que o cinema tem que ter ou não. Isso muitas vezes é um grande problema. Para mim é sempre um problema, assim. Mas, claro, tem filmes que eu acho ruim, assim, sabe? Mas não por isso, assim. Eu acho que é muito no lugar, que era o que a gente estava conversando também antes, né? Desse encontro com os filmes. Permitir os filmes vacilar, sabe? Permitir os filmes também criar esse repertório que é o repertório do precário, né? Não é todo mundo que vai ter a melhor câmera, não é todo mundo que vai ter a melhor forma de mixagem, sabe? A melhor pessoa ali para fazer sua montagem, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver com técnica. Mas isso são coisas específicas, mas que falam sobre o modo como a gente às vezes se relaciona, né? Eu venho do teatro também, como eu estava falando, e a Dani Ávila, que inclusive é daí do Rio, ela trabalha muito com arquivos audiovisuais de teatro, né? E, na verdade, muitas das curadorias no Brasil hoje, aí há um tempo, são feitas a partir de vídeo, né? Então a gente não vai até os espetáculos para assistir, a gente recebe vídeo, né? E tem arquivos que são muito precários, né? No sentido de dificuldade mesmo do registro ali do audiovisual. Então a gente pode, tipo, ter um arquivo que vai estar totalmente uma puta montagem, né? Com a câmera foda, como vai ter um arquivo assim, filmado do celular, a câmera parada assim, e tá tudo bem, você tá acompanhando o espetáculo, sabe? Então, eu tô fazendo essa comparação meio grotesca para dizer que a Dani falava assim, né? A gente tem que também parar de ser mimado e assistir, né? É muito bom quando as condições, digamos assim, desse arquivo tá ótimo para a gente fazer a nossa fruição. Mas por que a gente também não vai até o fim com aquilo que está incomodando o nosso olho ali, né? Falando dessa questão da técnica, mas também tem a ver com os filmes que a gente não gosta, né? Porque a gente não vai até o fim com eles ali. Tem vezes que não dá, o corpo não suporta, ou o dia não tá bom, né? Enfim. Mas falo tudo sobre pensando no circuito que é fora desse circuito comercial, né? Onde tudo é perfeito, tá lá, né? Milhões de dinheiro para fazer um filme e que tudo tá, né, aparentemente no lugar, né? Que também tem a ver com, enfim, várias outras coisas, né? Então, e é isso, né? Defender a imagem ruim, defender o filme ruim, às vezes é preciso, né? Então, Não, claro, é divertido, é depende divertido. muito, É né? divertido. É legal, é saudável. Eu falo com todo. Quando eu falo que o filme é ruim, às vezes eu falo com todo. Aquele negócio que você falou, é uma coisa pessoal. É pessoal, assim, é o que eu acho, né? De alguns filmes e tal. Eu tenho uma parada de cisma. O Nicolas Cage, por exemplo, eu tenho certeza que ele já fez 3, 4 filmes que todo mundo acha ruim. Não, não é nem questão de técnica, é que o filme realmente não tem como. Você não consegue fugir do. Você não consegue fugir dali de nada. Você tenta absorver alguma coisa, não dá. Mas o Cinderela Baiana, ele até é instrumento de estudo. Eu já fiquei sabendo que muitos professores usam, não sei se usam até hoje, mas acho que usam. Porque as cópias em DVD do Cinderela Baiana são raras. Parece que teve um VHS, é um negócio bem complicado de conseguir uma cópia boa do Cinderela, mas tem no YouTube, só também dá para exibir. Se puder, eu acho que até pode, não sei se o filme é liberado ou não, mas de qualquer maneira tem no YouTube. E professores usam em sala de aula para explicar também, porque é aquele negócio, o cinema ele é reciclável, né? Às vezes, tecnicamente, o filme pode não ser bom, mas aquilo ali também é explicado por que não foi bom, né? Quais são, estudar aquilo ali, né? Olha, poderia ter sido feito dessa maneira. Eu acho muito que cinema, eu já tive alguns sets de filmagem, já conversei com muitos cineastas, é muita criatividade também, né, Lorena? Não sei se você concorda comigo. Às vezes, com poucos recursos, você consegue fazer uma obra muito interessante mesmo, né? Então, assim, o cinema é muita parte criativa, né? Muita parte criativa. E aí até acho que nesse caso há uma grande necessidade também de alguns cineastas assistirem cada vez mais filmes também,
para buscarem suas referências. Não é copiar uma coisa da outra, mas buscar referência, né? Que é tão bacana, tem tanta coisa, o universo do cinema é muito grande, são muitos profissionais trabalhando, né? Então é muito bacana quando tem um maestro ali, né? O cara que organiza a festa, o diretor ali, o chefe, o produtor. Quando ele tem as referências ali e é discutido essas referências, o que vamos fazer com aquela cena, como é que vamos falar sobre isso. Então eu acho muito bacana. O cinema é um lugar de coletividade, é um pensar coletivo, né? Tanto da galera que escreve sobre cinema, né, que produz, a galera que faz os filmes. Então, acho muito bacana. Por isso que o cinema é maravilhoso, né, Lorena? É uma coisa maravilhosa. É uma coisa linda, maravilhosa. Eu sou muito apaixonado pela sétima arte, muito apaixonado. Ô, Lorena, seguinte, agora a gente vai passar para a última parte do programa. Desde já te agradecendo, já tem 55 minutos de papo. Estou adorando, estou aprendendo bastante com você. Muito obrigado por levantar tantas questões aí em meio às minhas perguntas. E eu sempre revejo depois as entrevistas, até para poder refletir cada vez mais também sobre todos esses temas. Muito obrigado desde já pela presença. Estou amando. Eu que agradeço. Nesse Dia Internacional da Mulher, né? Parabéns para todas vocês, mulheres maravilhosas. Eu digo que o Dia das Mulheres é todo dia. Eu falei para minha irmã hoje até, falei para minha namorada. Falei, olha, o Dia das Mulheres é todo dia. Vocês são fantásticas, profissionais maravilhosas. Tem tantas profissionais maravilhosas, né? No mundo do cinema. Olha, poxa, eu fico tão feliz. Cada vez mais mulheres entrando na cadeia audiovisual, né? Em todas as camadas do audiovisual. Eu fico muito feliz. Eu tive um set de filmagens no final do ano passado. Olha, eu fiquei tão feliz que a maioria das pessoas que estavam ali eram mulheres trabalhando, seja ali na produção, na assistente de direção. E eu fiquei muito feliz mesmo e muito bacana. Eu até falo para todo mundo que escreve sobre cinema, é sempre bom ir até o set de filmagens. É muito bacana, é uma experiência muito enriquecedora. Até também para aprender sobre várias questões ali, porque tem muitos profissionais, né? Para fazer um filme é muita gente mesmo, e temos sempre que estar fazendo um carinho, né, no cinema brasileiro, que esse cinema de guerreiros, né? Fazer cinema no Brasil é um negócio extremamente complexo, mas temos muito guerreiros e guerreiras aí do audiovisual sempre fazendo os filmes pra gente. Então vamos lá pro Bumerangue Cinéfilo. Lorena, lembra aquele programa da Marília Gabriela? Não sei se você lembra, não sei se é do seu tempo. Sim. Ela falava assim, uma cor, uma blusa. Ela falava assim. E aí a pessoa responde com uma frase ou com uma palavra. E aí a gente encerra o nosso papo. Preparada? Tá. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Lorena Rocha. O que mais incomoda uma crítica de cinema? Nossa, sei lá. O que mais incomoda uma crítica de cinema? Eu acho que no meu caso, tá? Eu acho que é quando eu vou assistir filme e tem gente conversando. Já foi citado aqui, concordo plenamente, gente. Não, pode conversar, assim, eu sou uma pessoa que conversa, mas, assim, não conversa, né? Faça um comentário ou outro, mas, assim, não faz alto, gente, por favor. Não, sala de cinema realmente está ficando complicado nesse sentido, né? Muita gente falando, né? Telefone, aquela luzinha do telefone me incomoda, né? O pessoal vai assim, não estou vendo, ninguém vai ver. Ninguém tá vendo o que eu tô vendo, vê a luz assim na cara, parece que tá nascendo ali um portal tridimensional. Sim. Ali da cadeira da pessoa. É complicado. Sim. Pra caramba. Lorena Rocha, indica um filme brasileiro que você viu e acha que poucas pessoas assistiram, mas ele é bem tocante, é bem bacana, mora no seu coração. Eu acho que tem dois, né? Acho que O Compasso de Espera, que eu acho um filme muito foda, assim, né? Do Antunes Filho e o roteiro do Zósimo Bubu, né? E o Zósimo atua no filme como protagonista. Acho que é um filme muito foda e que pouca gente deve ter visto. Filme dos anos 70, se não me engano, dos anos 70, e acho que é um puta filme, assim,
Puta filme. E o outro, o filme que eu tava pensando aqui e que eu tenho guardado no coração tem vários, na verdade, mas acho que eu vou de Rio Zona Norte, porque eu acho sensacional a atuação do Otelo também. O filme do Nelson Pereira dos Santos, né? Eu acho muito foda a atuação do Otelo naquele filme e vale muito a pena ver. Acho que são dois filmes que eu assisti do ano passado pra cá e eu achei muito foda. Show de bola. O Nelson Pereira dos Santos, eu tenho um conhecido não, um grande amigo meu, Cavi Borges, que é produtor aqui no Rio, também cineasta, e ele tem uma locadora já há muitos anos. E aí era ali aqui no Maitá, no bairro do Maitá, aqui no Rio de Janeiro, e o Nelson Pereira dos Santos foi lá na locadora dele uma vez, e ele tomou um susto, falou, caraca, o Nelson Pereira dos Santos tá aqui na minha locadora. E ele começou a perguntar, pedindo dicas de filmes, aí ele ficou nervosão. Eu sempre lembrei disso, cara. Imagina, que tu entra na locadora, tá lá o Nelson Pereira dos Santos pedindo indicação de filme pra você. É um negócio mesmo, né? Pô, um cara que é uma lenda, né, cara? Poxa, o cara é super reconhecido aqui por todo mundo que ama cinema. Imagina, deve ser um negócio assim, deve ter sido uma experiência louca. Uma outra experiência que ele teve foi engraçada também, que eu vou contar aqui rapidinho. O Cláudio Assis, o diretor Cláudio Assis, entrou na locadora dele para alugar Harry Potter. Então, assim, você imagina a cena de Cláudio Assis com aqueles filmes de Cláudio Assis, né? Aqueles filmes, né? Potentes, fortes. E ele sai da locadora com Harry Potter. Então, assim, tipo, realmente, se eu não me engano, ele estava alugando pro filho dele, acho que tem um filho, né, pro filho dele. Ele estava pegando o Harry Potter. Mas é uma cena, de qualquer forma, uma cena engraçada. Lorena, vamos lá então aqui para a gente terminar. Lorena Rocha, qual o streaming que você mais assiste quando você está descansando em seu lar? Globoplay. Globoplay. Tem muita coisa boa, principalmente catálogo nacional. O catálogo nacional, muito bom. Muito e o BBB bom. Também, para me desestressar. Tem um BBB estressada. Não preciso nem levantar a hashtag hoje, né, Lorena? Não precisamos nem levantar hashtag, né? Realmente, gente do céu. BBB, mas esse BBB tá meio mais ou menos, né? Tá meio mais ou menos, né? Tá fraco. Tá fraco. Eu tenho um canal no YouTube, no Guia do Cinema, a minha irmã cismou de que eu tenho que falar do Big Brother também. Então eu tô vendo o Big Brother, tô acompanhando, assim, tipo, não todo dia, mas tô tentando acompanhar. E ela me falou que já teve edições melhores. Então depois eu vou até pesquisar. Lorena Rocha, na sua infância, em qual cinema você assistiu a mais filmes? Eu acho que eu ia muito para o São Luís quando eu era pequena, assim. Eu lembro muito que eu assisti com a minha avó. Foi a primeira vez que minha avó foi no cinema. Eu assisti Os Dois Filhos de Francisco com ela, assim. Foi muito que lindo. No São Luís. Nossa. Foi muito foda, assim. Eu era muito jovem, né? Tipo, sei lá, era muito nova. Não sei nem que ano é esse filme, assim. Mas eu lembro disso claramente, assim. Que eu fui assistir com ela. E também muito cinema de shopping, assim, né? Muito cinema de shopping. Faltava aula para assistir filme. Opa, isso aí acho que todo mundo que ama cinema já fez isso. Eu acho faltar aula. E realmente é verdade. Mas é isso, a minha cinefilia, né, era muito assim, das sagas. Não é, tipo, eu fui começar a ver filmes assim mais. Não é que a gente chama de cult, sei lá, né? Mas filmes mais dessa história do cinema que a gente estuda e tal, sem ser essa parte mais comercial, sei lá, quando entrei na faculdade, sabe? Antes de. Tem uma diretora, que é a Glenda Nicásio, acho que você conhece, que faz filmes lá no Recôncavo Baiano, com o Ari Rosa, né? E a Glenda, numa live, acho que foi a Glenda, ela disse assim, a minha cinefilia começou com a Lagoa Azul, assim, né? Assistindo Sessão da Tarde, né? Isso influencia também no meu fazer fílmico, né? Então, é isso, são repertórios que vão se cruzando, né? É verdade. O cinema, uma hora bate a nossa porta. É sempre assim. Uma hora o cinema bate a nossa porta
E quando ele bate a nossa porta, este tal de cinema é uma paixão avassaladora, que nem dos filmes mais bonitos e mais românticos que existem. Lorena, agora a última pergunta para a gente encerrar o programa. É uma pergunta que eu sempre faço aqui. É a pergunta mais difícil. É mais difícil que vestibular do... Sabe aquele vestibular do ITA, né? Que falam que é o vestibular mais difícil do Brasil. Essa pergunta aqui, se cair no ITA, vai ter um monte de nerd que não vai saber responder, vai ser uma coisa terrível. Lorena Rocha, qual é seu filme favorito com Nicolas Cage? Isso é fácil. Nossa, A Lenda do Tesouro Perdido, com certeza. A Lenda do Tesouro Perdido. Bem, viu aí, ó? Viu? Com certeza, mais fácil. Nossa, se fosse me perguntar qual era meu filme favorito, eu te fudeu, eu não ia saber responder, não. Sou péssima para lembrar nome, Meu filme favorito é o filme que eu assisti na semana. Essa semana assisti Na Boca do Mundo, do Antônio Pitanga, então ele é meu filme favorito. Essa semana. Mas o Lenda do Tesouro Perdido, sensacional, ó, viu? Filme que vai virar seriado. Vai virar seriado esse filme. É mesmo? Vai virar seriado, se eu não me engano, lá na Disney Plus. Nossa, mas, gente, assim, eu tenho 25 anos, né? Então, A Lenda do Tesouro Perdido foi um filme que eu assisti muito quando eu era criança. Muito. Nossa, eu sei tudo. É divertido, tudo. É divertido. Eu achava que eu amava o Nicolas Cage. Ele era meu ator preferido, até eu crescer e começar a ver que ele não tá fazendo muita coisa interessante. Mas ele é um baita ator, Quando ele quer fazer, ele trabalhou com um monte de gente bacana, ele trabalhou com o Scorsese, com o Coppola, que é tio dele, né? Trabalhou com David Lynch, trabalhou com quem mais? Com Brian De Palma. Nossa, ele trabalhou com os maiores repertório, né? E aí o filme que eu escolhi foi A Lenda do Tesouro Perdido. Não, mas tá legal, mas é muito divertido. É um dos blockbusters dele de maior sucesso. Esse filme foi um sucesso. Eu amo esse filme. Foi um sucesso de bilheteria. E já foi citado aqui várias vezes. Mas o que mais indicam aqui, eu não sei se você viu, chama-se A Outra Face. É um filme que ele troca de cara com John Travolta. Não sei se você chegou a ver esse filme, já ouviu falar. Não. Se não, depois procura. Me parece bizarro. Não. À primeira vista, tinha tudo para dar errado. John Travolta e Nicolas Cage no mesmo filme, um trocando de cara com o outro. Mas, olha, eu vou te falar, é um dos melhores filmes aí da história do gênero ação. Realmente é um filme de ação sensacional de um diretor que eu adoro, chamado John Woo. Diretor sensacional também. Fica a dica, Lorena, que é bem bacana. Obrigada. E estamos chegando ao fim agora aqui do nosso programa. 1h07 já, olha que maravilha. Passou rapidíssimo aqui nesse pré-paredão da Jade, para Jade sair, nesse pré-paredão. Não falamos de Big Brother aqui, falamos de cinema, mas foi super divertido. E, Lorena, adorei. Tinha até aquela musiquinha do Jô Soares. Lembra quando acabava a entrevista, quando era boa? Eu amei. Cara, adorei te conhecer, adorei seus pensamentos, adorei todos os likes que você abriu nas perguntas, seus pontos de vista. Adorei demais. Muito obrigado. Fala pro pessoal como é que eles podem te achar nas redes sociais, o seu arroba, em qual rede você está mais ativa. Conta aí pra gente, o pessoal poder te seguir. Tá certo. Obrigada pelo convite. Foi super divertido mesmo. Ainda bem que não perguntou qual era o melhor filme, porque eu não sei responder, eu nunca sei. Mas é isso, gente. Vocês podem encontrar meus trabalhos em um monte de canto, na verdade, né? Que eu já publiquei em alguns lugares. A outra, né? Há um monte de lugar, não. Mas vocês podem me achar lá no Instagram. Atualmente eu não estou colaborando com um veículo, né, específico. Estou com alguns planos em relação a isso. Mas eu saí recentemente, né, da revista Cinética, e vocês podem encontrar meus textos lá no meu Instagram, que é o @_Lorena com 2 N's Rocha. E também vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Indeterminações, né? Que já falei aqui para vocês, que é o @Indeterminações em todas as redes. A gente vai ter um seminário agora, a partir do final de abril, daqui a mais ou menos um mês e meio, né? A partir do dia 28 de abril, a gente vai ter o seminário Práticas Críticas do Pensamento Negro, que a gente vai ter vários convidados e convidadas falando sobre cinema negro brasileiro, cinema brasileiro e crítica de cinema.
E vai ser um momento aí que a gente vai juntar várias pessoas, vários pensamentos. Então já fica o convite também, Rafael, para chegar junto e estar com a gente nessa. E a gente tem o nosso site, onde está aberto o mapeamento ainda, né? Se você for uma pessoa negra e for crítica de cinema, independente da quantidade de textos que você já publicou, ou se você já publicou e hoje não é mais ativo ou ativa, colaborem com o formulário, é muito importante. A gente está fazendo essa pesquisa, fazendo um trabalho de formiguinha, indo atrás das pessoas, dos veículos, para a gente conseguir minimamente trazer um panorama legal sobre como é que está sendo a crítica de cinema e como é que essa crítica está sendo ocupada por pessoas negras. Então é isso. Meu arroba é @Lorena Rocha. E qualquer coisa, também estou por aqui. Podem entrar em contato comigo que a gente conversa. Show de bola. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem mais nesse programa. Amanhã estamos aqui de volta, às 8h30 da noite. Vou entrevistar o José Geraldo Couto, grande crítico de cinema. Um cara que realmente eu sou mega fã. Acho que vocês vão gostar bastante do nosso papo. Lembrando que todas as entrevistas estão lá disponíveis no YouTube da TV Caeté e também depois no Guia do Cinef, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Boa noite, beijo, gente. Beijo, Obrigada. Lorena. Fica com Deus. Beijo, pessoal. Valeu.